Olá, boa noite, graça e paz, amém? Meu nome é Kelly Rodrigues. Eu quero falar sobre cura divina. Me veio no meu coração, na verdade, a maioria dos meus vídeos no YouTube, a gente sempre trata sobre cura divina, sempre ora pelos enfermos, mas me veio no meu coração fazer uma série ensinando sobre cura divina, porque é uma coisa mais. Você vai entender na palavra por que existe enfermidade, por que a enfermidade alcança nossas vidas, por que ocorre a enfermidade. Amém? Aí eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejada para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Então a gente vê nessa passagem que Adão e Eva, não existia doença, não existia morte, não existia enfermidade, não existia nada disso, não existia nada. Mas entrou morte, entrou doença, entrou enfermidade quando eles pecaram, quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando eles foram levados pela serpente para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente vê a serpente que ela foi usada pelo diabo para falar a Eva, para ela comer daquela árvore, para ela desobedecer ao marido dela, desobedecer a Deus e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E também levar Adão a comer também. Aí a gente vê a partir do versículo 14, que diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aí a gente vê, no restante do capítulo, a gente vê a sentença de Deus. A sentença de Deus para a serpente, porque pecou, porque fez Adão e Eva pecar. A serpente de Deus para a mulher, que ia multiplicar a dor dela, que ia deixar o desejo dela para o marido dela. A sentença de Deus para Adão, que ele ia colher, que ele ia suar, que ele ia trabalhar, e do suor do rosto dele ele ia comer. Então a gente vê a sentença para todos os três, a gente vê a sentença para cada parte. Por quê? Porque eles pecaram. E aí quando ele pecou, entrou morte, entrou enfermidade, eles ficaram separados da glória de Deus. Porque no momento, antes disso acontecer, não existia dor, não existia doença, não existia enfermidade, nada disso havia. Mas, uma vez que eles pecaram, eles deram legalidade
para entrar morte, entrar doença, entrar enfermidade. Aí eu quero que você abra em Êxodo capítulo 25, a partir do versículo capítulo 23 de Êxodo, versículo 25 e 26, diz assim: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades, e não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra, e o número dos teus dias cumprirei. O que é que Deus está dizendo? Está dando uma promessa. Se você servir ao Senhor, Ele vai abençoar o seu pão, Ele vai abençoar a sua água, Ele vai tirar do meio de você toda enfermidade, e não haverá mulher nenhuma na sua terra, entre os seus, que aborte ou estéril, e o número dos seus dias vão ser acrescentados. Por quê? Porque o Senhor está dando uma promessa a todo aquele que eu servir de todo o coração, da sua alma, do seu espírito, do seu corpo, Ele vai tirar toda enfermidade. Então você já tem uma promessa, que o Senhor já enviou a sua palavra e já curou você, porque você serve ao Senhor e você já está sarado. Amém? E a gente vai ver isso mais pra frente. Números, capítulo 21. Eu vejo essa história muito interessante. Eu gosto demais desse texto, porque ele fala do texto, fala de um termo aqui como se Deus estivesse enviando serpentes, mas na verdade Deus não estava enviando serpentes, Deus estava permitindo, porque o povo murmurou, porque o povo reclamou de Deus. Aí porque o povo murmurou, reclamou de Deus, Deus permitiu que coisas se levantassem contra eles. Amém? Aí Números 21, versículo 4 diz assim: então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito, para que morresse nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Aqui a gente vê a parte que ele foi traduzido literalmente do hebreu para a nossa língua. Aí a gente entende como se o Senhor tivesse enviado, mas na verdade não foi o Senhor que enviou, foi o Senhor que permitiu. Existem coisas que são permissivas. Por quê? Porque eles abriram uma brechinha de quê? Murmuração. Murmuração é o quê? Uma brecha que dá legalidade ao inimigo entrar e fazer certas coisas. Aí o outra parte diz assim, o 7. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor tire de nós esta serpente. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e ponha sobre a haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre a haste. E sucedia que, picando alguma serpente, alguém, quando ele olhava para a serpente de metal, vivia. Então era uma serpente de metal, por direção de Deus. Ele foi feita essa serpente de metal, e ela ficava parada ali. Todo aquele que olhava para aquela serpente, olhava para ela, ele era totalmente sarado. E aí simboliza algo. Quando Jesus paralisou a Satanás naquela cruz, quando você olha para a cruz, você olha para Jesus, você olha para o sacrifício, você olha para o sangue de Jesus derramado naquela cruz, você entende que Jesus
foi ao inferno ao terceiro dia, ele ressuscitou ao terceiro dia, e naquela cruz ele paralisou a morte, ele paralisou a enfermidade, ele paralisou a dor, porque todo aquele que olhar para Cristo, você vê que quando Cristo estava derramando, ele estava tomando sobre si a nossa dor e a nossa enfermidade. Então Cristo na cruz, aqui simboliza quando a serpente está paralisada e o povo é vivificado, o povo começa a viver, o povo começa a receber saúde, é que Cristo tomou sobre si a nossa dor, a nossa enfermidade, e quando ele tomou a nossa dor e a nossa enfermidade, nós entendemos que o diabo e toda enfermidade e tudo aquilo que se levanta contra Deus foi paralisado naquela cruz. Aí a gente lê em Deuteronômio, eu não sei se você sabe, mas enfermidade e doença é maldição da lei. Enfermidade e doença, se você eu tô doente, tô gripado, tô com dor de cabeça, qualquer que seja a doença, o nome que for, o nome que ainda vai existir, o povo ainda está criando ainda o nome para colocar na doença. Toda e qualquer doença ou enfermidade é maldição da lei. Por quê? Porque quando você tem um filho, uma filha, e você diz Deus te abençoe, quando você diz Deus te abençoe, você está dizendo assim, ó, pega doente, tá tão impossível na escola, tá me dando tanto trabalho, que tomara que Deus deu a ele uma gripe, um câncer, alguma coisa ruim. Não, quando você diz Deus te abençoe, você está abençoando teu filho, você está abençoando sua filha. Então, você sendo pai, você sendo um homem carnal, você sendo mãe, você não deseja nenhum mal para o seu filho, mesmo que ele esteja errando. Do mesmo jeito é Deus. Deus não tem doença no céu, os anjos não são doentes, Jesus não está doente, Deus não está doente, no céu não tem doença. Então, Deus não tem doença para dar a ninguém. Deuteronômio capítulo 28 diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as tuas crias, as tuas vacas e as tuas ovelhas. Bendito seja a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. E o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão te abençoará na terra e te der o Senhor teu Deus. Aí mais para frente eu aconselho você ler o capítulo todo de Deuteronômio, porque ele fala das bênçãos, até o versículo 14 ele está falando de bênçãos. Aí ele começa a falar das maldições, a partir do versículo 15, que diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito será na cidade, maldito será no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, maldito serás ao entrar e ao sair, maldito serás ao saíres. Aí o 20 diz assim: o Senhor mandará sobre ti. Na verdade, essa é mais uma vez uma tradução que é uma tradução literal, mas se você for ler no hebraico mesmo, na língua original, o Senhor permitirá que venha sobre ti a maldição, a confusão, a derrota, em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, até que repetidamente pereças por causa da maldade. Mas na frente, no versículo 25 diz assim: o Senhor te fará cair
diante dos teus inimigos. Na verdade, o Senhor te permitirá que você vai cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra ele, por 7 caminhos fugirá deles. Aí começa falando das doenças. O Senhor te ferirá, o Senhor permitirá que a loucura, que a cegueira, que o pasmo de coração, que o paparás, e como cego apalpa na escuridão, não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido, roubado todos os dias, não haverá quem te salve. Mas eu aconselho você ler o capítulo todo. Eu não vou ler porque a gente vai ler outros textos, mas eu quero te dar uma boa nova nesse dia. Gálatas 3, versículo 13 e 14, diz que uma vez que você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você foi resgatado da maldição da lei. Então, essas maldições que era para vir sobre você, não vai vir mais, porque Jesus pagou na cruz toda maldição, toda doença, toda enfermidade, tudo aquilo que era para vir sobre você de dívida, de pecado, não virá mais, porque Jesus pagou e te resgatou. Ele tomou para si, ele comprou você com preço, com o sangue de Jesus. E quando ele comprou você com o sangue de Jesus, ele resgatou você da maldição da lei. Abra lá em Gálatas capítulo 13. Capítulo 3, versículo 13 e 14. Mas no texto todo de Deuteronômio, você for ler, ele fala, aí em 60 e pouco, ele começa a falar de várias doenças, várias enfermidades, vários tipos de enfermidade. Por quê? Porque eram maldições da lei. Então, toda doença que existir, que já existe, que está existindo, é o que? Maldição da lei. Não é uma doença de estimação, seja gripe, seja um resfriado, seja uma alergia, o que for, é maldição da lei. Mas Jesus, uma vez que você recebeu Jesus Cristo, você já foi resgatado da maldição da lei. Receba pela fé a sua cura. Como recebe pela fé? A gente vai aprender daqui a pouco. Gálatas 3, versículo 13 e 14 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então fomos resgatados da maldição da lei. Aí fala de 3 testemunhas que nós já fomos curados. Como assim, irmã? Eu tô sentindo dor, eu tô sentindo... deu umas coisas erradas no meu exame, e como assim eu já fui curada? Na palavra de Deus, diz que quando Jesus morreu naquela cruz, ele já tomou. Aí eu tô com esse livro na mão, eu te dou. Aí você toma de mim. O livro passa a ser de volta meu. Ele tomou sobre si a nossa dor e a nossa enfermidade. E porque ele tomou sobre si, se fez maldição no meu lugar e no seu lugar, aí você entende que nós já fomos curados e nós precisamos receber isso pela fé. Isaías 53, 4, 5, assim, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si quem? Jesus. Nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O verbo está no presente, no passado, no futuro. No passado, fomos sarados. Se fomos sarados, quer dizer que não vamos ser curados. Nós já fomos curados, uma vez que Jesus já pagou o preço por mim e por você. E é a doença e o sintoma que se levanta no nosso corpo está de uma maneira ilegal. E por estar de uma maneira ilegal, nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos encher de fé, nos encher da palavra de Deus a respeito de cura
e colocar para fora aquilo que a gente já sabe da palavra de Deus. Quando vier um sintoma, quando vier uma dor, quando vier uma enfermidade, Pai, muito obrigado, graças eu te dou. Porque verdadeiramente Jesus já tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, e pelas suas pisaduras eu sou curada. Eu sou curado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já levou embora câncer. Obrigado porque o Senhor, naquela cruz do Calvário, o Senhor já levou a alergia. Obrigado porque na cruz do Calvário o Senhor já levou diabetes. Obrigado porque na cruz do Calvário o Senhor já levou pressão alta. Obrigado porque na cruz do Calvário o Senhor enviou a sua palavra, como diz no Salmo 107, versículo 19. O Senhor enviou a sua palavra. Quem era a palavra? Jesus. Ela foi enviada para que eu tenha vida e vida com abundância. E essa vida abundante inclui saúde divina. Aí, abra em 1 Pedro. 1 Pedro. A gente vê as mesmas testemunhas no Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 24 diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Fostes, passado, já fomos sarados pelas pisaduras de Jesus. Já fomos. O Senhor já levou AIDS, o Senhor já levou câncer, o Senhor já levou dor, o Senhor já levou dor nas juntas, o Senhor já levou tudo. Mas o que que você vai fazer, ó? Mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, a cada vez que nós nos aproximamos de Deus, que nós buscamos a face do Senhor, que nós morremos para os nossos pecados, nós, a cada dia, pela fé, somos justiça de Deus, somos justificados por Deus. E o Senhor já levou na cruz toda dor e toda enfermidade. Mateus capítulo 8, versículo, fala da sogra de Pedro, que estava doente. Não fala do nome da mulher, mas eu creio que o Senhor tocou aquela mulher e deixou aqui como testemunho para que eu e você fôssemos alcançados. Amém? Mateus capítulo 8, versículo 14 e até o versículo 17 diz assim: e Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. Levantou-se e serviu-os. Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Jesus curou todos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, as 3 testemunhas que Jesus já levou nossas doenças. Você está carregando doença ou dor e enfermidade porque você não sabia até hoje, mas hoje você sabe da palavra. Você entende que Jesus já levou e você não precisa mais carregar. Deus não está querendo que você melhore, Deus não está querendo que você mude, que você está passando uma provação, Ele te dá um pouquinho de doença para você ser melhor. Não, mas no meio da tribulação, no meio da circunstância, nós lembramos de Deus. E muitas vezes, quando lembramos de Deus e vamos buscar a sua face, nós melhoramos, nós mudamos como pessoa, nós melhoramos como pessoa. Aí a gente vem em Mateus capítulo 8, versículo do 1 ao 4. Fala de leprosos. E aí os leprosos foram curados. Amém? Para a glória de Deus. E hoje, no dia que se chama hoje, você vai ser curado, curada para a glória de Deus. Porque o Senhor está tocando o teu corpo. Em nome de Jesus.
Diz assim: a palavra de Deus é viva, eficaz e verdadeira, e ela está curando você hoje. Mateus 8, versículo do 1 ao 4, diz assim: descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus estendeu a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. E disse então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. A gente vê aqui que o leproso foi até Jesus: Senhor, se quiseres, sabe, Deus quer que você seja livre hoje dessa enfermidade, seja qualquer que for, seja câncer, seja problema de memória, seja uma dor, qualquer que seja a enfermidade, Deus quer que você seja livre hoje. Assim como queria com aquele leproso. A vontade dele não mudou, porque a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida é boa, perfeita e agradável. Deus é bom e não há enfermidade no céu, não há doença no céu. Deus é bom e Ele só dá coisas boas a cada um de nós. Amém? Eu quero que você abra em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34, diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhes aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Eu quero que você pare aí. Versículo 28. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela dizia com sua boca. Como Deus criou, como você ter fé para a cura. Como Deus criou o mundo. Falando. Haja sol, haja os luminares, haja a lua, haja as estrelas. Aí depois ele chamou Jesus, chamou o Espírito Santo. Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí fez o homem. Mas Deus criou o mundo, fez as coisas como? Falando, dizendo. E essa mulher dizia, olha aí a fé dela. Ela ouviu falar de Jesus, que Jesus estava curando leproso, que Jesus estava curando cego, que Jesus estava curando aleijado. Ela ouviu falar, porque fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Lá em Romanos 10, 17, fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus. E Deus está transformando a tua vida. Deus está tratando você com a palavra de Deus. Fé está chegando agora. Fé para a cura está chegando agora. E aquela mulher dizia, ela disse, se tão somente, ela botou na cabeça dela, se tão somente eu tocar nas vestes dele. Já fazia 12 anos que ela tinha tentado tudo, ela já tinha ido no médico, ela já tinha feito exame, ela já tinha tomado remédio, ela já tinha feito tudo que estava de acordo com suas posses, ela já tinha feito tudo. Deus constituiu um médico, sim, Deus constituiu um médico, mas antes dele constituir um médico, ele te deu a palavra, Jesus, e você pode ser curado hoje. E ela dizia, ela ouviu a multidão falar que Jesus curava, Jesus transformava, ela disse, é hoje o dia do meu milagre, é hoje que eu vou receber minha cura, é hoje, não vai ser amanhã, não vai ser depois, é hoje. Ela foi atrás de Jesus, ela foi atrás de um mestre. E diz assim, logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem me tocou nas minhas vestes? E disseram os discípulos, vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou?
E ele olhava em redor para ver o que fizeram. Então a mulher, que sabia que ele tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se e disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curado deste mal. Aí vê a situação. Jesus estava lá, Jesus, ela tocou nas vestes de Jesus e saiu poder. Saiu imediatamente poder para ela ser curada. No minuto que saiu o poder, Jesus disse: alguém me tocou de um modo diferente. Você precisa tocar o Senhor de um modo diferente. Porque Ele quer, Ele deseja no seu coração operar milagre. Ela foi sozinha, ela não tinha parentes que apoiassem ela não tinha ninguém que a apoiasse nela. Diz no texto que ela foi sozinha atrás de Jesus, de um homem que ela ouviu falar que fazia milagre. Você precisa procurar Jesus. Você já procurou o médico, você já fez exame, você já tomou medicamento, você já se desesperou, você já se descabelou, você já chorou, você já pranteou, mas você precisa procurar Jesus, porque Ele é dono do milagre, Ele ainda é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa ou pede. Aí ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Eu não sei qual o mal que você tem carregado até hoje, mas o Senhor está te dizendo, Jesus Cristo de Nazaré está te dizendo: vai em paz, ser curada do teu mal, ser curado do teu mal. Vai em paz. Sabe, paz quer dizer Jeová Shalom. O Senhor da paz está se manifestando no teu corpo agora, tocando cada célula, tocando todo o teu aparelho respiratório, tocando os teus rins, os teus pulmões, cada célula do teu corpo. Eu tenho uma oração que às vezes quem é de fora não entende, porque muitas e muitas vezes eu já fiquei doente, mas não era uma doença natural, era doença de causas espirituais. Fizeram obra de magia negra, fizeram bruxaria para mim e eu fiquei doente. Eu senti sintomas no meu corpo e eu fiz. O Senhor, o Espírito Santo me deu uma oração para mim fazer. E aí, de vez em quando eu faço essa oração, às vezes durante o dia, às vezes mais de uma vez no dia. De vez em quando eu declaro essa oração. E não é nada demais você declarar aqui o sangue de Jesus sobre cada órgão do seu corpo. Pai, eu clamo o sangue de Jesus, eu declaro assim. Eu clamo o sangue de Jesus sobre os meus neurônios, sobre o meu fígado, sobre os meus rins, sobre o meu intestino grosso, delgado, sobre o meu aparelho respiratório, sobre a medula óssea, sobre os meus rins, sobre os meus pulmões, sobre todo o meu aparelho reprodutor, sobre cada órgão do meu corpo. Eu clamo o sangue de Jesus, eu rompo o poder das trevas e eu desfaço em nome de Jesus toda e qualquer obra de bruxaria. E aí o que eu estou declarando? Eu estou declarando o sangue de Cristo sobre o meu corpo. Cada célula, cada globo de sangue branco e vermelho, eu estou declarando o sangue de Jesus. Vai me fazer mal nenhum. Então, a qualquer hora, a qualquer minuto, você toma um medicamento de Deus. Pai, eu te dou graças. Porque o Senhor, sabe, Abraão creu na promessa 25 anos. Mas você pode ser curado agora, nesse instante, nesse minuto. Porque a mulher foi. A mulher do fluxo de sangue foi curada. No minuto que ela foi atrás de Jesus, ela entendeu que ela disse: não, Jesus é tudo. Jesus fez milagre naquele povo, vai fazer por mim. A gente procura às vezes as pessoas erradas, mas Jesus sempre esteja disponível para mim e para você. João capítulo 5, versículo do 1 ao 15. João capítulo 5, versículo do 1 ao 15 diz assim. Ai, amo esse texto. Sabe por quê? O homem estava lá numa situação que ninguém podia fazer nada. O anjo vinha e outro era curado no lugar dele. O anjo vinha e outro era curado no lugar dele. O anjo vinha e outro era curado. E ele naquela expectativa: Senhor, e eu? Sabe, muitas vezes nós estamos naquela expectativa: Deus, e eu? Cadê eu?
Ninguém fez nada por mim, ninguém orou por mim. Eu ainda estou aqui, Senhor, ainda estou doente. E aquele homem estava nessa situação. João capítulo 5 diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Jesus está perguntando a você hoje, homem, mulher, criança, jovem, seja qual que for, queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Jesus apareceu naquela situação. O homem passar, já fazia muito tempo que ele estava ali esperando o seu milagre. Talvez faz muito tempo, eu não sei se faz semanas, se faz meses, se faz anos, que você está esperando um milagre de Deus. E eu quero te dizer hoje que o Senhor ainda é Deus do impossível. Ele ainda é Deus que torna as coisas impossíveis possíveis. Tudo é possível àquele que crê. Se você crê, o seu milagre hoje é possível. E ele disse: levanta, toma o teu leite e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leite e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te ali levar o leito. E respondeu-lhes aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leite e anda. Jesus está dizendo para você: toma o teu leito e anda. Perguntou, disse: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que não se suceda alguma coisa pior. Amém? Então Jesus curou leproso, curou ele curou aquele homem, ele levantou daquele leito. Eu quero que você vá para Jó, Velho Testamento. Então, quais os motivos que uma pessoa fica enferma? Um deles, medo. Medo, irmã. Às vezes você fica com... Existe um espírito chamado medo. E às vezes a gente abre a porta para esse espírito chamado medo. E ele entra na nossa vida. E aí abre a porta também para o inimigo trazer doença e enfermidade. Jó, sabe o motivo por que Jó teve doente? Não foi Deus que colocou doença em Jó. Não foi Deus. Deus permitiu. Por quê? Porque Jó teve medo. Eu quero que você abra em Jó, capítulo 3, versículo 25 de Jó, que diz assim: porque aquilo que temia me sobreveio e que receava me aconteceu. Então Jó, você entende aqui, depois você lê todo o capítulo, mas diz assim: porque aquilo que eu temia, o que eu tinha medo, me sobreveio, o que receava me aconteceu. Ele tinha medo, aí ele sacrificava, ele fazia sacrifício a Deus, ele cobria holocausto para os filhos dele, porque eles pecavam e eles faziam holocausto para cobrir o pecado dos filhos dele. Ele tinha medo, e porque ele tinha medo, apareceu. Aí a gente vê em Números 21, que a gente já leu essa passagem, que o povo murmurou, outra brecha que é aberta. O povo murmurou contra Deus. Murmuração, reclamação, abre porta também para doença, para enfermidade e para outras coisas também. Amém? Porque lá em Provérbios diz, lá em Provérbios capítulo 18, versículo 21,
diz que do fruto da nossa boca é o que nós vamos comer. Do fruto da tua boca, da minha boca, é o que eu vou comer. Então, se a gente só fala miséria, só fala desgraça, só fala coisa ruim um dia chega. Eu conheço uma pessoa, uma pessoa que era conhecida minha, era uma vizinha minha. Aí toda vez ela dizia, quando eu chegar aos 60 anos eu vou morrer. Chegou aos 60 anos, ela morreu. Por quê? Porque ela declarou, ela começou a confessar. Existe a fé positiva e existe uma fé negativa. Mas quando eu falo em confessar a palavra, não é só você falar palavras ao vento. É você entender a palavra, entender o que Jesus fez por você naquela cruz e declarar o que ele fez. Pai, eu te dou graça. É uma ação de graça. É uma oração de ação de graça. Vamos dizer, eu te dei essa Bíblia. Amém? Então você vai chorar, se acabar, morrer, porque eu te dei a Bíblia e você está com a Bíblia na mão. Então, da mesma forma, Jesus já te deu saúde, Deus já te deu saúde. O que você vai? Obrigado, Senhor. Eu não estou vendo com meus olhos naturais, meus olhos carnais. No meu corpo existem sintomas, mas eu te dou graça, porque o Senhor enviou a sua palavra e me sarou e me livrou do que era mortal. Obrigado porque verdadeiramente o Senhor levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Eu posso te falar que inúmeras vezes, muitas e muitas vezes, eu já fui curada assim. Eu fiz um exame uma vez, me veio esse testemunho para te contar. Eu estava com um cisto grande no ovário, de mais ou menos 6 centímetros, bem grande. E aí eu passei um tempo ouvindo sobre cura e eu comecei a declarar, Pai, obrigado porque verdadeiramente Jesus, claro que eu fui no médico, eu tomei remédio, eu fiz o que a medicina natural deve se fazer, amém? Os médicos são constituídos por Deus, mas quando o médico dizer assim, não tem mais jeito, eu não tenho mais o que fazer por você, Jesus ainda pode. Porque ele ainda é poderoso para fazer milagre na tua vida. Mas você pode usar o médico, você pode usar a medicina e ainda ficar com a palavra de Deus. E antes de tudo, antes de ir no médico, antes de ir à medicina, é assim que eu faço comigo. Procura a palavra, procura Jesus. Porque existem doenças de causas naturais, existem doenças de causas espirituais. De repente você está bem, está ótimo, e de repente você adoece. Nem é uma doença natural no seu corpo, é o seu corpo que ficou doente. É algo espiritual. Então existem doenças naturais, existem doenças espirituais. E aí você precisa ter uma comunhão maior com Deus para você discernir. Amém? Mas independente de doença espiritual ou doença natural no seu corpo, qualquer uma que seja, é maldição da lei. Não está legal no seu corpo. Ela está de forma ilegal. Ela não é para ficar no seu corpo. Por quê? Porque é maldição da lei. Jesus já te resgatou dessa maldição. E aí eu estava com um cisto lá e eu passei 6 meses declarando, Pai, eu te dou graças, todos os dias, às vezes 3 vezes no dia, Pai, eu te dou graças, porque o Senhor enviou a sua palavra e me sarou e me livrou do que era mortal. Pai, obrigado porque verdadeiramente o Senhor levou sobre si, Jesus já levou sobre si todo cisto, e pelas suas pisaduras eu sou curada. Obrigado porque o castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu sou curada. Passou 6 meses, eu tomei a medicação, tomei os remédios que o médico me falou, declarei a palavra, pode ser 3 vezes no dia, pode ser mais do que 3 vezes no dia, amém? Porque o remédio natural tem a quantia certa, se você passar daquela quantia, você pode passar mal, você pode ter efeitos colaterais, mas eu posso te dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, não tem efeitos colaterais, você pode dizer a hora que você quiser. E aí comecei, Pai, eu te dou graça, passou 6 meses, fiz os exames, sumiu, não tinha mais nada, louvado seja o nome do Senhor, amém? Já dor de barriga, já tive dor de cabeça, problemas e problemas que o inimigo levantou contra mim, instantaneamente, eu declarando a palavra, não precisou ir no médico, não precisou ligar para alguém. Algumas vezes precisou eu tomar o remédio, mas muitas e muitas vezes não precisou nem eu tomar o remédio. Pai, eu te dou graça, porque o Senhor enviou a sua palavra e me sarou e me livrou do que era mortal.
E às vezes não só declarar a palavra, abra a tua boca e começa a cantar. Pai, eu te louvo. Quando não tem nada para cantar, irmã, eu estou no meio da dor, no meio da angústia, eu não sei como. De Jesus. Jesus. Sabe? Canta Jesus, canta aleluia. Declara a palavra. Amém? Porque na hora da dor, às vezes a gente não tem uma música bonita para a gente cantar. Aí a gente começa. Jesus. Jesus, 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 Jesus. Começa a declarar Jesus. Sabe que Jesus é o nome que está acima de todo nome? Jesus é o nome que está acima do câncer, que está acima da AIDS, que está acima da dor, que está acima da enfermidade. Jesus é o nome que está acima de todo nome, está acima de toda e qualquer doença. Amém? Jesus é esse nome. E eu quero... eu vou fazer essa série por alguns dias, o tempo determinado que o Senhor determinar para mim. Amém? Eu estou debaixo da dispensação dele. Se for 2 dias, se for em 3 partes, em 4 partes, eu não sei. Amém? Mas a gente vai estar debaixo da direção dele. Amém? Eu acredito que mais de 4 partes não vai passar disso. Porque é um estudo profundo, mas a gente está dando só uma pincelada do que é cura divina, do que Jesus já fez na cruz do Calvário por nós. E eu quero com você declarar algumas confissões. Às vezes a gente fala, esse povo fica declarando que a gente é curado, que é não sei o que, mas entenda o que é cura, entenda o que é saúde divina, entenda o que Jesus fez na cruz de Calvário. A gente